Seja modesto. O que quer dizer isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Val Kilmer do canal Top do Além. E seja modesto no quesito de análise minha, né? O que eu acho que é ser modesto é a questão de você sempre escutar o outro. Mas calma aí, calma aí. A gente sabe que, principalmente no Brasil, com o que média que nós temos aqui, você escutar é uma coisa, agora você levar como verdade, como você absorver isso para sua personalidade é outra. Eu digo que seja modesto no quesito de aprenda com os outros. Isso de todos os âmbitos. Tanto com uma pessoa chega e te dá um conselho, faça isso. Ou alguém que faz algo pra você e você aprende com aquela situação. A pessoa fez alguma coisa que te magoou, e aí você aprendeu que pessoas que agem daquela forma tendem a te magoar mais. Ou você tem amizades falsas e você pensa, bom, pessoas falsas agem dessa maneira. Ou seja, todas as pessoas têm algo para nos ensinar. E você tem que ser modesto na questão da sua opinião sobre as pessoas, sobre as coisas, e você tem que estar apto a mudar a sua opinião o tempo inteiro. Você não pode ser cabeça dura, defender uma ideia com unhas e dentes, porque aquela foi a sua ideia principal, o que você levou como verdade absoluta pela primeira vez, e aí você não quer escutar mais nada, porque aquilo dali é a sua verdade. E você vê muito isso acontecendo hoje no Brasil, principalmente na política, na economia, as pessoas que simplesmente brigam em si porque elas não querem mudar a própria opinião. Às vezes, claro, além da opinião de não querer estar errado, tem outros fatores também. Às vezes um suborno, economia, enfim. Um dinheirinho ali, um bônus governamental que você ganha. Então tem gente que também não muda por conta disso, mas a maioria é porque não quer estar errado. Ninguém quer errado, ninguém quer ser modesto, ninguém quer ser humilde e entender a opinião de todo mundo, entender um lado. Você não precisa concordar, mas você precisa tentar entender o porquê daquilo. Então, hoje em dia tem muita gente que eu percebo que simplesmente não debate hoje em dia, não é que não debatem, simplesmente só brigam, sabe? As pessoas que se dividem no âmbito de tipo assim, você fala algo, você quer dar uma dica, você quer dar um conselho pra alguém, e aí, porque você já passou por aquilo, só que a pessoa te desdenha, sabe? A pessoa não quer te escutar, então não seja esse tipo de pessoa. Se alguém te dá um conselho, mais bobo que seja, ou se alguém fala algo, é porque tem alguma coisa que te transpareceu que você precisava daquilo, então você tem que tentar absorver algo daquilo. E isso em qualquer coisa. Pode ser tanto num conselho que alguém te dá, pode ser tanto numa coisa que você passou, uma pessoa que te magoou, um amigo falso que mentiu pra você, você sabe que esse tipo de pessoa age daquela maneira, você aprende como as pessoas são. Então você tem que sempre pegar as opiniões, os ambientes que você vive, pegar tudo e analisar bem pra você, mano, se desenvolver. Porque nossa personalidade nada mais é do que o que nós filtramos do que achamos certo e errado, né? Porque dentro da nossa alma, do nosso espírito, a gente tem ali cravado o que é certo e errado. E então, as pessoas que se deixam corromper por isso, por puro orgulho de não querer estar errada, elas só vão cair pro buraco. Eu vejo muito isso quando eu converso com alguns amigos meus sobre o Bitcoin, né? Falando sobre o que é o Bitcoin, a reserva de emergência que ele é e como ele é importante para você não ser diluído, né, pelo governo. E simplesmente as pessoas falando, não, que isso daí é um golpe, que você, se acabar o mundo, se explodir a Terra, se a bomba nuclear acontecer, se tudo acontecer, o Bitcoin não vai ter Bitcoin, mas se tudo isso acontecer, não vai ter Bitcoin, não vai ter ser humano, não vai ter sociedade, não vai ter nada. Então, tipo, é só mesmo um argumento para não querer te escutar e não querer estar errado, né? Não, eu vou querer investir aqui no meu CDI, no meu Visa. Eu já fui o cara do fundo imobiliário, da renda fixa para fazer dinheiro, né? Mas as pessoas elas não querem escutar aquilo que vai contra a ideia principal delas porque elas não querem estar errada. Ninguém quer estar errado. Simplesmente é isso. Então são pessoas que não querem estar erradas, que não querem mudar de opinião, que não querem analisar, porque, cara, hoje em dia, com a internet principalmente, você consegue estudar sobre tudo. Você consegue entender sobre tudo. Então, se você vê alguém falando que o governo tá assim, que fulano tá assim, você pode ir lá e pesquisar para ver se isso é verdade. Você não precisa analisar tudo aquilo e levar como uma verdade absoluta. Mas você pode pesquisar, você pode ver se isso é verdade, você pode ir atrás, entendeu?
você pode explorar tudo, você pode se basear, você pode mudar a sua opinião com base no que você estuda. E eu faço isso desde sempre, assim, na minha vida, sabe? Eu escuto todas as pessoas que me dão conselho, que falam coisas pra mim, e muitas dessas coisas eu escuto dos meus pais, da minha mãe, principalmente, que é de uma geração mais atrás, então tem opiniões diferentes. E eu estudo e analiso essas opiniões, né? E levo elas comigo. Eu podia muito bem ignorar tudo que minha mãe fala, porque ela é uma mulher antiga. Então, para ela é bom uma faculdade, trabalhar até se aposentar e viver da aposentadoria. Mas não, por tudo isso eu tiro aquilo que eu acho que é bom pra mim. Ah, não, na parte da faculdade, ela quer que eu tenha um desenvolvimento pessoal, ela quer que eu seja mais profissional. Na parte de trabalhar bem, aí ter uma boa aposentadoria, ela quer que eu administre bem o meu dinheiro, ela quer que eu ganhe mais, sabe? Tipo, tudo eu analiso da minha perspectiva, da melhor perspectiva possível. E isso não precisa pessoas falarem pra mim também, pessoas que agem de tal forma, você sempre sabe. Aquele seu amigo que é falso, que é mentiroso, você sabe. Você sabe que ele é daquele jeito. Aquele cara que mente pra pegar mulher, aquele cara que mente pra conseguir dinheiro emprestado. Então, assim, você tem essa análise clínica tanto das pessoas, você também pode ter essa análise clínica de opiniões. Mas você sempre tem que estar suscetível a mudar de opinião. Eu percebo isso porque eu cometi vários erros, assim, que eu analiso hoje e penso, caralho, mas como eu fui burro, como eu fui ingênuo, por que que eu não fiz isso antes? Porque eu não queria mudar de opinião, sabe? Eu não parei pra analisar aquele ambiente que eu tava, pra me falar, não, tá certo, eu acho que é daquele jeito mesmo. Não, eu peguei uma verdade, tornei ela como uma verdade absoluta, sem entender o porquê. E aí, quando eu vi que aquela verdade estava errada, eu já tinha passado por um grande problema. E eu já tinha sido aconselhado. Eu tinha sido aconselhado por uma pessoa por para mim não fazer aquilo que eu ia fazer, né? Pra mim não fazer que eu ia me arrepender e tudo mais. Eu fui aconselhado, mas eu peguei e analisei e falei assim: ah, aquela pessoa é antiga, né? Falando besteira. Mas não, se eu tivesse analisado e realmente feito, tomado algumas precauções, feito algumas coisas para, né, para estudar, para ver se realmente aquilo ia acontecer, ou analisar mais friamente, né? Eu teria evitado muitas frustrações. Então, o que que eu quero com esse vídeo que você faça e comece a entender? Pegue todas as suas opiniões que você leva para sua vida e comece a questionar elas para ver se elas realmente fazem sentido para você e estão certas. Porque às vezes a gente não faz coisas porque a gente acha certo, a gente faz coisas porque alguém nos disse, porque a gente às vezes não tem força de vontade para ver se aquilo realmente é daquele jeito. E eu vejo muita gente que são os estudantes ou os técnicos de enredo, de título. Os técnicos de título, vamos dizer assim. Aquela pessoa que pega uma notícia na internet, olha o título dela, por exemplo, água mata, e aí fala, você sabia que água mata? Tipo, e passa aquilo como uma verdade absoluta. Só que ela não estuda a fundo o porquê. Então, se eu pego e o cara fala pra mim água mata e eu analiso, vai estar lá na escrita na água mata. E nas letras miúdas, todas as pessoas que beberam água um dia vão morrer. Entendeu? Então é nesse quesito assim. Com pessoas que não analisam tudo, são pessoas que não estudam tudo. Então, o que eu vejo é que tem muita gente que é assim. E eu não acho que eu tenha experiência de vida o suficiente pra estar falando isso pra você. Às vezes você pode ser até muito mais velho do que eu e muito mais maduro do que eu e achar que o que eu tenho a dizer não contribua tanto, mas que eu quero que você analise isso. Eu quero que você veja se realmente o que você tá fazendo da sua vida, assim, esse quesito, se você tá levando em consideração tudo que as pessoas têm de falar. E eu vejo muito problema, principalmente na área de relacionamento. As pessoas acreditam muito na outra pessoa cegamente, sem análise clínica, sem questionamento, por medo, por receio de perder e tudo mais, e se enfiam num buraco enorme. Então, nesse ponto é um dos mais cruciais. Mas também em outros pontos, por exemplo, um trabalho que está te explorando e você não sai porque você se acostuma e você não analisa o ambiente, um relacionamento, uma amizade que você não analisa ela, da pessoa tá te explorando, a pessoa tá te fazendo mal. Ou até mesmo você está sendo manipulado e você não quer mudar de opinião porque, tem que fazer assim porque fulano disse, tem que fazer assim porque todo mundo fez. Sempre tente pensar fora da caixa, sempre tente analisar como espectador de fora para ver se aquilo realmente faz sentido. Se é realmente aquilo que você quer fazer, se é realmente aquilo que você acredita e se realmente faz sentido por longo prazo.